Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Larissa Donato e hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre agrofloresta, né? Então, a agrofloresta é uma forma de plantio, né? Uma forma utilizada aí na agricultura, né? Onde se faz um sistema análogo, ou seja, um sistema junto, né? Com o desenvolvimento da própria floresta. Tá? Então, para a gente começar, existem dois tipos aí de agroflorestas, de se começar, digamos assim, esse sistema agroflorestal, como é conhecido, o SAF, Sistema Agroflorestal. Dentro desse sistema, eu posso ter uma área completamente degradada, então uma área que já não tem mais vegetação, né? Uma área que foi, infelizmente, aí degradada, desmatada, com um plantio já de espécies arbóreas, então, espécies nativas, espécies do desenvolvimento aí da mata nativa, em contra-relação, digamos assim, ou seja, intercalado com aí fatores e espécies, né, que sejam de consumo, de venda, de apropriação aí para o sistema agrícola, tá? Então posso começar do zero com as duas coisas, ou eu posso também já ter uma área, né, de mata que seja permitido, claro, fazer esse processo, como é o caso, por exemplo, de áreas de reservas legais ou áreas de reservas de desenvolvimento sustentável, né? Aí vai depender, né? É importante que a gente siga aqui a legislação. Áreas que podem, então, passar por um manejo, uma poda, né? Aí essa poda também tem dois tipos, nós vamos falar dela daqui a pouquinho. E no meio, então, dessa mata, entre a vegetação já nativa, eu faço a produção, né, o plantio e a colheita desses produtos agrícolas, digamos assim, tá? Essas duas podas, elas podem acontecer, então, de forma, a gente chama dois tipos de poda, né? Poda drástica ou poda parcial. O que que é isso? Poda drástica é quando a gente faz o corte da altura do peito, então, de uma espécie arbórea, né? Já em grande desenvolvimento. Então, é feito de forma muito manejada, de forma muito planejada, né? Quais espécies e de quantas e de que forma que vai ser feito isso. E aí depende, né, do planejamento aí, da gestão ambiental de cada área em específico. Mas é feito, então, essa poda na altura do peito. Ela consegue se desenvolver ainda novos galhos, né? Dependendo da espécie aí, vão se reformular aí cada uma com o seu tempo, ou uma poda parcial, que é onde eu corto ali alguma porcentagem, aí vai depender do que vai ser plantado, das espécies também que já existem dentro dessa mata, para então eu poder ter a entrada de luz, para que nessa entrada de luz eu tenha o crescimento então dessas espécies plantadas, então, né, da agricultura, tá? Que vão ser feitas aí para lucro, né, e demanda da agricultura. Então, nas duas formas, né, eu tenho sempre intercalado, então, processos aí de espécies nativas, de vegetação de mata e espécies ligadas aí ao consumo da agricultura. Tá? Conhecendo um pouquinho, né, da agrofloresta, eu fiz algumas anotações aqui para nós. É um tema que eu gosto muito, porque foi objeto de análise da minha pesquisa de mestrado. Eu fiz no Vale do Ribeira, né? Então, a região do Vale do Ribeira, que é a nossa maior área de preservação de Mata Atlântica no Brasil, tem uma região que é a região do Vale do Ribeira, e vocês estão vendo toda a fauna aqui de casa passando atrás de vocês, toda a fauna presente aqui neste ambiente. Voltando então, a região do Vale do Ribeira, né? É uma região onde eu tenho um mosaico de unidades de conservação, um MUCJ, né, como é conhecido, MUCJ. Esse mosaico, então, de unidades de conservação tem RDS, que é Reserva de Desenvolvimento Sustentável, tem áreas de APPs, que é áreas de preservação permanentes, áreas de APA, que é área de preservação ambiental, tem áreas de parque, tem áreas de extração, né, então, RESECs, que são áreas, né, aí ligadas à extração mesmo de espécies e seus desenvolvimentos, né, o que eles produzem. Então, fiz aqui algumas anotações para a gente falar sobre esses sistemas aí
agroflorestais. No Vale do Ribeira foi usado esse sistema onde era a área toda degradada, então era partes aí que tinham sido desmatadas para a agropecuária tradicional, então tanto agrícola quanto pecuária, né, mais tradicional. Mas existem das duas formas, inclusive dentro do Brasil, tá? Aquela que é feita com as podas e aquela que é feita do início já do zero, digamos assim, o plantio também da floresta, né? Inicialmente a agrofloresta ela foi vista, né? Primeiro, assim, os estudos que tem é que ela aconteceu primeiramente com povos indígenas da Indonésia. E aí esses povos faziam isso de forma inconsciente, então eles não tinham essa consciência de que estavam então elaborando esse processo de plantio junto à mata, né? Já em Portugal, desde 2500 antes de Cristo, então assim, isso é bem antigo, já se fazia de forma consciente, então eu tinha ali o domínio de realmente usar a floresta para ter um solo fértil para a minha produção agrícola, né? Porque a autociclagem dos materiais, então as folhas que caem, os galhos que caem, as frutas que caem daquela área de mata, né? Gera então um adubo, gera ali um organismo vivo e animal, inclusive, né? Fazendo decomposição daquilo para o que eu planto para colheita e venda, tá? No Brasil, né, no ano de 1996, foi introduzido pelo Ernest na região da Bahia. Então é um russo que veio e trouxe essa metodologia, digamos assim, para algumas regiões da Bahia. E 2 ou 3 anos depois, então 1998, 99 ali, né, levou-se isso então para o Vale do Ribeira, já uma população mais coletiva, um uso mais coletivo da terra, em que se teve assim a ideia de se utilizar para acabar com a desertificação de algumas áreas que foram usadas intensamente, com muito agrotóxico, com muita plantio tradicional, e aí foi assim um desenvolvimento muito bacana, tanto financeiramente, quanto socialmente, quanto ambientalmente, que é o tripé aí do desenvolvimento real, desenvolvimento que é um desenvolvimento bacana, digamos assim, levar, né, em consideração essas 3 vertentes, e hoje nós temos vários pontos aí de agrofloresta. Então, a agrofloresta nada mais é do que o plantio de produtos de renda agroecológicas, digamos assim, porque elas são consideradas, né, um plantio de forma ecológica aí, dentro e junto das vegetações nativas das florestas, né? E aí vai depender do tipo de floresta, inclusive se é cerrado, se é uma mata atlântica, vai depender do tipo de vegetação, desculpa, até nem do tipo de floresta, mas do tipo de vegetação nativa daquele ponto. Então, existem sim maneiras viáveis aí e orgânicas, né, ecológicas, sustentáveis de se desenvolver. Inclusive, mais de 70% da nossa alimentação, digamos assim, vem de pequenos produtores de áreas aí sem o uso intensivo tão tradicional, digamos assim, e tão monocultural, né, das arrecadações, né, dos produtos e arrecadações. Vale comentar, por exemplo, para a gente finalizar o vídeo de hoje, que nessa região do Vale do Ribeira, onde tem essa produção que eu fiz essa análise, em uma área pequena, considerada de pequeno porte, foi encontrado mais de 30 produtos comercializáveis no meio da floresta. E quando você adentra ela, você não percebe que é um processo ali agricultável, né? Você acha que é uma floresta nativa comum. Foi muito bacana falar sobre isso. Qualquer dúvida, estamos aí para desenvolver um pouco mais, e procure sempre conhecer formas mais sustentáveis, formas mais gratificantes, ecológicas de se manter aí a nossa natureza e o nosso meio ambiente. Até mais. EAD, o Unicentro, meu jeito